Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Não é novidade, todos acompanham pela mídia, é assunto recorrente. O mundo vive um momento de turbulência, conflitos, guerras, em particular e com mais ênfase o conflito que envolve Irã, Israel, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, enfim. É como se a Terceira Guerra estivesse segmentada. Como é que fica a posição do Brasil nesse contexto todo? Como é que o país se prepara em termos de defesa, da soberania, de estratégia? Como é que a gente pode entender esse momento, esse ambiente e, sobretudo, particularmente a nossa posição em meio a isso tudo? Para falar com propriedade, com muita autoridade sobre esse assunto e os desdobramentos, nós temos a honra e a satisfação, o prazer de receber aqui. E eu estou tendo a enorme responsabilidade de apresentar alguém que domina a questão de cerimonial como poucos. Alguém uma pessoa que eu conheci na minha trajetória profissional, como presidente do Instituto Histórico, Geográfico, Genealógico de Sorocaba, o nosso IHGGS, profundo conhecedor de estudos estratégicos, fez o curso da Escola Superior de Guerra, domina também, me fugiu o nome do órgão aqui, mas é do Palácio dos Bandeirantes lá, a parte de conselho de cerimonial, enfim, tem um currículo que se a gente fosse falar aqui, levaríamos 2 programas e não chegaríamos. Eu quero saudar e agradecer muito a presença do professor Adilson César. Bem-vindo, professor, é uma honra tê-lo conosco. Eu é que tenho que agradecer o prazer de estar aqui e dizer algumas poucas palavras a esse respeito. Entretanto, devo alertar a todos aqueles que escutarem de que as minhas posições ou opiniões são exclusivas de um cidadão. Não tenho aí autorização ou caráter oficial de nenhuma instituição. Com certeza, foi por esse motivo que o convidamos. A ideia é discutir o tema de forma macro, tranquila, sem assodamento, sem paixões, sem tendências, como é a prática recorrente aqui no programa, né? Aliás, eu já vou começar, vamos lá. Como é que nós podemos avaliar esse momento que o mundo vive, professor, e particularmente a nossa posição aqui, o Brasil, nesse contexto todo? Como é que a gente se insere nesse momento? Muito bem, então a primeira coisa é a minha posição, vamos dizer, meu modo de ver, qual é o relacionamento do Brasil com outros demais países Correto. No mundo. Eu acredito que o nosso Itamaraty, que é o órgão maior de relações exteriores, está tendo uma conduta exemplar no presente momento. Ou seja, ficando distanciado de todas as posições. Estamos em uma fase de neutralidade, o que eu consideraria como sendo de bom senso. Por que motivo? Porque nós estamos num confronto entre 2 grandes alas aí que estão se chocando. E nós não temos capacidade específica em termos de nação, em termos de povo, para competir. Então, a melhor posição nossa é a da neutralidade. Mas, evidentemente, não sei o que vai acontecer no amanhã, nós teremos provavelmente que tomar uma postura. Essa questão de neutralidade que o senhor colocou, é que a gente sempre fala, a gente discute muitas vezes, né, o Brasil é um país de
paz, ele não está preocupado com guerra, mas às vezes os vizinhos estão. E nós estamos vivendo hoje um mundo que a gente, por exemplo, a gente tinha aí algumas posições americanas, ou vamos colocar os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos de hoje, de 10 anos atrás, é totalmente diferente. Completamente. Completamente diferente. Tá? Então, Brasil também. Não. Mas aí uma questão, o Brasil, ele sempre teve, eu lembro, olha, desde de 1990, quando estava ali, 90, 92, 94, quando começou o PSDB, e eu escutava bastante, falava com os deputados, falava até aqui de Sorocaba, o Brasil é país de paz, não precisa investir em armas, porque nós não temos guerras. Mas os Estados Unidos entrou na casa dentro da Venezuela e tirou o presidente. Nós temos lá um presidente que não está muito preocupado, dos Estados Unidos, que não está muito preocupado em questões internacionais, em diplomacia internacional. A questão da neutralidade hoje, como o senhor bem colocou, é inteligente. Por quê? Mas não estaríamos já no momento de pensar que um dia essa neutralidade, não por nós, mas por outros, por conta até de forças externas, nós vamos ter que nos defender? Sem dúvida alguma. Mas aí é que está um ponto, vamos dizer que eu digo, enfrentamos uma história diferenciada. Porque o que é história? História é o passado, aquilo que está concreto, foi concluído, e não existe como fugir daquilo. Nós somos o resultado dela. Mas, como somos seres viventes e atuantes, nós temos uma projeção futura. Essa projeção futura é um leque. Então, várias possibilidades ocorrem. E essas várias possibilidades competem ao governo, compete àqueles que estão como autoridades nossas representativas, disporem de um princípio estratégico diversificado. Então vai desde essa neutralidade que eu sugiro e acredito ser o melhor, é o bom senso para o momento atual, até a possibilidade de uma guerra. O senhor bem colocou. Nós vimos o espetáculo que os Estados Unidos deu para todo o mundo, bloqueando a Venezuela, com um pequeno grupo de homens entrar, atacar o principal, apanhar, prender o presidente e a esposa, matar tantos outros soldados venezuelanos e levar embora. Quer dizer, isso mostra o quê? Mostra uma impotência de um lado e uma potência do outro. Eu mando e vocês são obrigados a obedecer. Então, isso pode acontecer conosco? Pode. Pode. Então, eu tenho que ter, no meu pensamento, no hoje, uma estratégia para que se algo semelhante vir a ocorrer. Então, veja agora, dentro de uma perspectiva mais global. Irã. Conseguiram um feito fantástico também. Mataram o principal deles. O Khamenei. Exatamente. Mas, enquanto a Venezuela fica quieta e está, vamos dizer, entre aspas, tranquila, porque não pode reagir, o Irã não. Está reagindo. E de imediato reagiu bombardeando bases americanas e o próprio Israel. Aí então vem aquele outro processo. Mas pode um país simplesmente, através do direito internacional, firmado após 1945, após a Segunda Guerra Mundial, de respeitar os outros territórios e as outras nações?
Então, será que nós não poderíamos, através de um órgão chamado Organização das Nações Unidas, punir tanto Israel quanto os Estados Unidos? Então, a interrogação que fica é o seguinte: somos capazes de fazer isso? Nem um pouco, né? Nós estamos diante dos Estados Unidos, que é a maior potência nuclear militar do mundo, e com grande capacidade. E com onde fica a situação da Organização das Nações Unidas? Ela tem um presidente hoje, que é o nosso presidente do Brasil. É temporário, é simbólico, pura e simplesmente. Quem manda na Organização das Nações Unidas? É o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, quer dizer, só 5 nações é que realmente determinam alguma coisa. Então, nós percebemos que a Organização das Nações Unidas não está mais fazendo o papel dela. Na realidade, vamos colocar assim, a gente tem que tentar, vamos trabalhar dentro de fatos. Ela já há algum tempo que não tem representatividade. Sim. Se fala, se tem, mas a partir do momento começou a guerra da Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, se falou em criar aí ações contra a Rússia, fazer embargos, mas a guerra continuou. E aí a Rússia também ameaçou muito quem ajudasse a Ucrânia, mas a Europa ajudou a Ucrânia, né? E a Rússia ficou numa situação assim, leva uma vantagem, mas ela pensou que em um mês ia derrubar a Ucrânia e não derrubou. Mesma coisa os Estados Unidos agora. Estados Unidos e a Israel atacaram o Irã. Ao que se parece, não esperavam uma reação dessa magnitude. É provável. Não esperavam. Porque agora eles falaram, nós vamos resolver em uma semana. Agora está pedindo apoio para os países da Europa por conta de Hormuz. E aí a gente até pensa, quando a gente fala, por exemplo, assim, maior potência militar. Poxa, mas ele não conseguiu dominar o Irã. A Rússia, que também seria uma das maiores potências militares, não conseguiu fazer o que deveria fazer. E aí nós vamos colocar essa questão, vamos colocar a Ucrânia, vamos colocar Irã e vamos colocar a Venezuela. A Venezuela, ela tem um arsenal que ela herdou aí dos investimentos dos Chaves, da Rússia. Tanto que o arsenal dela é muito maior que o do Brasil. Os equipamentos, os aviões russos, MiG-31, os Su-29, que são aviões de grande capacidade, de alto teto de ação. Nós não temos armas no Brasil capaz de derrubar esse avião. O teto do sistema antiaéreo brasileiro é 3 mil metros. Esses aviões voam a 15 mil. Isso é Brasil. Na Venezuela, o que a gente viu um pouco é que ele é um país muito corrupto, né? Parece que o Maduro parece que levou uma facada nas costas também, porque ninguém viu uma arma russa que está lá para ser disparada. Que eles têm equipamentos. Eles têm equipamentos para se defender. E aí nós vamos colocar esse contexto brasileiro. O Brasil, hoje, ele começou há 10, 20 anos atrás, fazer alguns investimentos, comprar aí aviões de quarta geração, que são os Gripen, né? Mas mesmo assim ele está defasado, né, em outras áreas. Mas ele já teve um grande potencial na indústria militar. Nós tínhamos a Engesa. Nós tínhamos a Engesa que fabricava o Cascavel, o Urutu, o Sucuri, que na guerra Irã e Iraque tiveram um grande desempenho, inclusive contra armamento de países de ponta. Só que o Brasil
coisa que não acontece em país nenhum do mundo. O senhor não vê nenhum país do mundo deixar quebrar uma empresa de armamento. E as empresas de armamento no Brasil quebraram. Estamos com esse exemplo da Avibras agora, que fez o Astros e fabricava outros mísseis também. Estado falimentar. Essa visão do Brasil não atrapalhou muito, não precisa aí retomar. Sabe, é aquela história, tomar um 220 aí, porque o que está acontecendo no mundo hoje, o senhor falou do direito internacional. Que direito internacional? Nós temos direito internacional hoje? Não. Aí que está sendo tudo furado. Ninguém está mais obediente a coisa nenhuma. A nada. E isto é o início da nossa conversa. Nós estamos na iminência e no perigo de uma terceira guerra mundial. Porque nós destacamos aqui a questão da Venezuela, a questão do Irã. Tem a questão russa da Ucrânia. Tem a questão norte-americana da Groenlândia. E várias outras tantas questões. China e Taiwan. Daqui a pouco todo mundo invade todo mundo, a China vai se achando o direito também. Vou tomar Taiwan. Não tem nem dúvida. Afeganistão. Paquistão, Afeganistão, inclusive o Paquistão é uma potência nuclear, que também já andou se estranhando com a China, que também é uma potência nuclear. Mas antes de eu entrar no mérito dessas questões, eu digo, antes de 1945, logo após a Primeira Guerra Mundial, o que a Alemanha hitlerista começou a fazer? Primeiro, a faixa de fronteira entre a França, que era a separação, ele disse, não, isso não existe, nós vamos ocupar. O mundo ficou quieto. E ele ocupou. Daí ele disse, a Áustria é alemã. E ele invadiu a Áustria sem dar um único disparo, que ele chamou de Anschluss, a criação geral e global. Os Sudetos na Tchecoslováquia? Aí foi os Sudetos na Tchecoslováquia. Logo a seguir ele quer a Polônia. Aí a Rússia também queria a Polônia, faz um acordo. O acordo da não agressão. Eu lembro. Cidadão? Lembro não, eu não estava lá. Mas agora, veja você, qual foi o grande problema e por que eu estou mexendo com isso? O grande problema da Alemanha foi porque ela criou uma N frentes que se tornou impossível, mesmo com todo o poderio militar deles, que era inegavelmente superior. Ela perdeu a guerra quando invadiu a Rússia, que ela teve que dividir em frente ocidental e oriental. Exato, foi isso daí, ela não teve condições. Os Estados Unidos hoje corre um mesmo risco, embora ele tenha uma postura, uma posição muito grande e superior, essa postura, a menos que ele use um único tipo de dispositivo de arma. Mas aí seria nuclear. Mas aí o mundo já era. Exato. Porque outros mas olha, mas não é necessário só nós pensarmos nesse aspecto da arma nuclear. O que está acontecendo no Irã é tão perigoso quanto, sem usar armas nucleares. Por que motivo? Nós estamos em cima de um dos maiores campos petrolíferos do mundo. A destruição da infraestrutura lá. A destruição da infraestrutura. E aquilo pega fogo. Quer dizer, aquilo começa a queimar. Na medida em que aquilo queima, aquilo leva para a atmosfera aqueles gases venenosos. É uma região seca, mas existe umidade na atmosfera. Então, aqueles resíduos misturando com a... Chuva ácida. Exato. É ácido sulfúrico e ácido nítrico que vai cair em cima do povo. É a questão da água ali. O afundamento de navios petrolíferos no Golfo. O que faz? Vai fazer mortandade. Vai apressar o aquecimento global. Então, quer dizer, hoje a nossa capacidade bélica internacional é tão grande que nós não precisamos só da arma atômica para destruir. Claro, a arma atômica seria muito mais rápida, mas umas armas convencionais nós somos capazes de nos autodestruirmos. Bom, mas a sua pergunta foi Brasil. Foi questionamento Brasil. Perdemos a Ingesa. Na Segunda Guerra Mundial nós conseguimos Volta Redonda, que foi a troca para nós,
E é algo que nós precisaríamos nos prevalecer. O Brasil é pobre em termos militares. Pobre. Mas somos o país melhor armado na América do Sul. Então, você pode imaginar o resto do mundo. Não é? O que aconteceu na Venezuela atemoriza-nos. Claro que atemoriza-nos. Muito grande. Porque estamos aqui vizinhos, juntos. E o exemplo do que ocorreu lá pode ocorrer aqui. Então, isso significa que o Brasil tem que mudar uma postura. Essa, então, quebra aquela neutralidade que eu falei a princípio. E nós, como brasileiros, olhem que isso aqui implica, inclusive, a questão de nacionalidade. Porque aí implica a questão ideológica. Que eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas é fatal. Como brasileiro, se um americano fizesse a mesma coisa aqui, qual seria a minha postura? A de brasileiro ou a favor do americano? Olhem só que é impactante isso daqui, porque o raciocínio, a princípio, anos anteriores, não tinha outra definição. Só que hoje, se nós optarmos por isso daí, nós optamos por um lado. E esse lado é aquele, vamos dizer, do Iraque, do Irã. Agora, nós não temos um processo cultural semelhante ao Irã, de onde domina uma teocracia, aonde a mulher tem que vestir a burca. Não é? Ela é submissa àquilo tudo. Então, nós temos uma maior proximidade cultural norte-americana, quer queiramos ou quer não. A proximidade, eu coloco até o Brasil numa situação complexa. Quer falar alguma coisa antes? Não, eu teria só uma colocação. Bom, primeiro eu quero me penitenciar aqui, me desculpar, porque eu não anunciei a presença aqui da professora Doroteia, esposa do professor Adilson. Professora, bem-vinda. Obrigado, desculpe não tê-la mencionado antes. Em questão de estratégia, professor, agora sim a pergunta, foi falado aqui de passagem em relação à questão de recursos, né, investimentos. O Brasil, segundo eu li esses dias aí, investe 1% do PIB em defesa. E isso deixa um pouco a desejar em termos de estratégia? Bastante. Nós precisaríamos investir muito mais em termos de defesa para todos os segmentos das nossas forças armadas, para tentarmos nos equiparar. E mais ainda, não é só equiparar, é superar no aspecto tecnológico. Superar a dependência. Isto mesmo, quer dizer, porque nenhuma dessas nações vende a tecnologia de ponta. Ninguém dá o pulo do gato. Não, de forma alguma. Então, isso nós temos que conquistar por nós mesmos. Agora, como é que se conquista a tecnologia? Aplicando, investindo na pesquisa e mantendo dentro dos nossos territórios os cérebros. O que está acontecendo com os cérebros brasileiros? Estão indo embora. Aramar está dentro desse contexto? Sim, sem dúvida alguma. Já desde o início, quando a própria população se levantou contra a presença na então chamado Centro Experimental Nuclear de Aramar. Por que motivo? Por que motivo foi feito sigilo, escondido e longe? Porque ninguém vende, ninguém dá a tecnologia. Então, a base nossa é a construção, exatamente naquela época, o domínio da ultracentrifugação do urânio. Que a Alemanha já detinha, os Estados Unidos pegou da Alemanha e conseguiu a bomba atômica, e aí por diante. A União Soviética conseguiu também, fez a bomba de hidrogênio. Então, foi uma corrida atrás da outra. Percebe-se disso daí. Agora, de onde foi? Como é que surgiu isso tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética? Era o que a Alemanha fazia. A Alemanha, em Peenemünde, ela investia
na capacitação de seus técnicos e seus cientistas. Tanto é que o foguete V2, V1 e V2 já estava sendo construído, porque eles não conseguiam entrar e chegar na Inglaterra, mas através do foguete eles iam bombardear. Imagine se a bomba atômica tivesse pronta, eles não hesitariam em equipar um V2 e jogar. E acabar. Essa era uma dos grandes problemas, dos grandes dores de cabeça Então, agora, dos estrategistas de época. Aí o que aconteceu? Pegaram essas celebridades, deram uma espécie de anistia a eles, porque evidentemente o trabalho deles era tecnológico, não tinha outra coisa aí. O início da produção aeroespacial americana começou com um cientista alemão, o Von Braun. Exato. A União Soviética segue o mesmo caminho e também consegue colocar o primeiro satélite. Não é? Então, nós percebemos que primeiro, nós precisamos ter capacidade econômica voltada à segurança. Porque a segurança vai lá desde os primórdios da nossa pré-história, era o elemento essencial, é manter-nos vivos. Aí, dentro desse aspecto de segurança, é transmitir para aqueles que não são próximos determinadas condutas para se manter sobre os mais fortes. Mas isso é desumanidade, hoje nós precisaríamos de paz e tudo mais. Olha, o mundo inteiro, em termos históricos, está recheado de ideias de universalidade, de grandes impérios. A Pérsia, no caso do Irã, que isto é um elemento que impacta até os dias de hoje, e é diferente da Venezuela, que não tem essa tradição. Essa tradição, então, lá, é que está fazendo a resistência hoje, pelo menos dentro do meu modo de ver. O desenvolvimento ocorre? Sim, o desenvolvimento ocorre. Grécia, Império Grego, Alexandre Magno, o Império Romano depois, todos tentando criar grandes territórios sob uma égide apenas. Não importando se a nação tem um idioma só ou não, o importante era ter um governo comum para todos. E isso daqui se repete através dos tempos. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, o Terceiro Reich, e antes disso mesmo, até mesmo a própria igreja. A nossa igreja católica, ela não só tinha o domínio territorial, hoje também tem o domínio territorial do Vaticano, é deles. Só que o domínio territorial vaticano é restrito ali, tem uma guarda simbólica e acabou. Mas na Idade Média não era simbólica, as cruzadas foram montadas. Ora, que universalidade, que espírito humanitário este que leva à guerra? Os otomanos, a mesma coisa. A égide é um só, o princípio é um só. Depois a União Soviética, ou próprias denominações, Partido Nacional Socialista, todos iguais, socialista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou democracia, governo de todos. São só vocabulários que mudam, se alternam, etc. Tudo mais. O princípio é um só. Eu tenho que me defender, eu tenho que ter segurança. Então, a segurança é elemento essencial para qualquer nação. Então, nós perdemos. Uma coisa interessante que o senhor falou aí do Aramar, e eu lembro, era pequeno, mas eu lembro da celeuma que se criou, isso e aquilo, vai querer construir submarino, coisa nuclear. E o que eu falo um pouco, a gente tenta entender, até para pensar em mudar país,
um pouco do pensamento político. Que assim, não, eu lembro a época, você tinha um movimento mais dos partidos, vamos dizer assim, sociais, o que hoje é chamado de esquerda. Sim. Né? Não queremos. Mas, caramba, a esquerda, que naquele tempo ainda tinha aí uma ligação muito forte com a União Soviética, né? Se defendia muito Cuba. Né? Não, a gente não pode ter, por exemplo, aqui questão nuclear. Mas eles tinham. Eles defendiam lá, fizeram um equipamento militar de ponta e o Brasil, por que não pode? Não estou entendendo, porque você não defende aqui, porque aqui você tem um pensamento, mas aquela linha ideológica sua faz lá. Bem, a minha resposta é a seguinte: o domínio tecnológico tem que ser meu. Vocês não precisam. Porque na hora que vocês estiverem, vocês estão se equiparando comigo. Isso então, é uma lógica mundial e histórica. Não tem. Não existe alternativa, não existe fuga disso. Muito pragmática, muito realista, pé no chão, não tem. Essa, independente se é ideologia de esquerda ou de direita. Ambas formam um círculo e se encontram. Isso. É a mesma coisa. Tocou em Aramar novamente. Foi o grupo marxista, etc., que saiu pelas ruas, marchou e gritou: fora Aramar, fora a Marinha. Eu digo para você, não foram só os comunistas. Os de direita também. Mesma coisa. Também. Nossa imprensa caiu malhando. Nossas autoridades, embora sem nada, também caíram malhando. Só houve uma instituição aqui que foi a favor. Foi o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, desde o começo. Eu tenho isso daqui porque era eu mesmo que estava ali à frente e percebia a necessidade do domínio tecnológico. Aí uma das críticas que eu enfrentei, várias dessas, inclusive há pouco tempo atrás eu contei, assim: mas o senhor acredita que eles foram se internalizar tanto assim para fazer um submarino aqui? Olha a distância que nós temos do litoral, vamos fazer um submarino aqui? É isso mesmo, minha gente, é aqui que eles vão fazer o submarino. Porque pela primeira vez, em termos de capacitação tecnológica, tive a Marinha em mente um princípio fundamental: a experiência primeiro, para depois o domínio tecnológico. Nós sempre apenas reproduzimos nas nossas indústrias e tudo mais aquilo que era cópia dos demais. Agora, como a tecnologia nuclear nós não podíamos copiar, porque ninguém fornecia, nós tínhamos que desenvolvê-la. Isso significava experiência. Daí o primeiro nome do centro, Centro Experimental Aramar. Uma vez que foi conquistado esse ciclo, esse período específico, hoje mudou a denominação. Hoje é Centro Industrial Nuclear de Aramar. E produzimos urânio enriquecido, sob vigilância da Organização das Nações Unidas. Porque eles vêm aí ocasionalmente inspecionar para ver se não enriquecemos mais do que o limite permitido. Porque daí nós temos condição de fazer, de produzir realmente a bomba atômica. Mas não era a bomba atômica realmente que estávamos aqui, é a base do próprio submarino. Mas é ilógico. O povo não conseguia compreender isso. Eu disse: isso é porque vocês... A uma hora eu perdi a paciência e disse: olha, isso é porque vocês não viram o que eu vi lá. O que o senhor viu lá de tão diferente assim? Simplesmente o túnel que eles estão construindo. Mas como assim um túnel? Para quê? Eu disse: porque construiu o submarino, eles põem no túnel e saem lá no centro. Ora, já que não tem outra forma de você convencer a pessoa, de você fazer com que a pessoa raciocine que aquilo era absolutamente necessário para nós,
não apenas só para o submarino, mas para os desdobramentos disso tudo. Porque nós não chegamos ainda ao término do submarino nuclear. Isso faz mais de 40 anos. O senhor conhece a história da tapeçaria da Penélope? Não. Do Ulisses? Não. Ulisses, na guerra de Troia lá, a Penélope teve, quando ele foi para a guerra, demorou, né? Porque ele teve a Ilíada e depois teve a Odisseia. Aí ele estava demorando e tinha muitos pretendentes a Penélope, que era a esposa dele, pensando já que ele estava morto. Então ele fazia o quê? Ela fazia o quê? Não, eu vou casar, né? Mas o primeiro eu preciso terminar uma tapeçaria. Aí ela fazia a tapeçaria de manhã e à noite ela desmanchava. Fazia de manhã e desmanchava. O submarino nosso parece a tapeçaria da Penélope. Nunca acaba. E isso aí por quê? Falta de investimento, falta de... Isso aí já era para ter terminado há muito tempo também. Sim, sem dúvida alguma. Nós já temos o principal, que é aquilo que ninguém nos daria, que é o enriquecimento. Exato. Agora, a outra parte, a carcaça do submarino, está sendo feita na França. Contratamos isso e eles fazem. Primeiro ia ser na Alemanha. Não, aí tem aí mudou, depois foi para o modelo Scorpione, mas antes era da ThyssenKrupp. Desculpem, mas aí eu gosto de usar um português errado. O problema nosso se chama burocracia, não burocracia. Burocracia. Porque tantos problemas que ocasionam isso aí, é tanta papelada que se junta e volta tudo novamente, que determinam isso. Então, esse processo de licitatório foi para principalmente os países fabricantes de submarino, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suécia, por exemplo. Por causa da própria situação geográfica deles, obriga eles a irem nisso aí. Agora, o Brasil queria um tipo de submarino diferente. Não é o convencional. Ele queria um submarino nuclear. Há diferenças? Primeiro, e aí a possibilidade é bem mais restrita, não são todos que fazem. Não são todos que fazem isso daí. Segundo, quer dizer, o lugar. Você precisa ter uma base para que esse submarino permaneça, pelo menos quando não está em ação, ou para fazer manutenção. A Baía da Guanabara não serve. É rasa. O calado não dá para o submarino nuclear. Dá para um convencional, mas para nuclear não. Por isso que eles escolheram o Angra dos Reis, que já vai para mar aberto. O Brasil precisa necessariamente de um submarino nuclear? Sim e não. Ou não, porque nas nossos limites costeiros, apesar da amplitude na nossa Amazônia Azul, o submarino convencional serve. Mas se nós pensarmos em termos de Oceano Atlântico, aí é necessário e importante o submarino nuclear. E vejam, África inteirinha, toda retalhada, em inúmeros estados. Nenhum deles é potência marítima. Nós não temos nenhuma outra. Nem mesmo a Argentina, quando teve a potência marítima um pouquinho mais assim, esplêndida, vamos dizer assim, ele resolveu atacar as Falklands e tomar, são nossas ilhas e tudo mais. Vocês lembram o espetáculo que a Inglaterra deu? De sair de lá avisando cada passo onde estava a esquadra inglesa e queria tomar de volta as Falklands. E fizeram isso bloqueando toda a marinha argentina nos seus portos. Mas, professor, eu vou citar essa questão das Falklands e vou fazer um paralelo do que acontece hoje, tá? A marinha argentina não era um grande potencial, tá? Não era. Tá, os equipamentos dela, tipo, o navio top da marinha argentina era o General Belgrano, e foi afundado. Foi afundado. Né? Mas eles tinham
uma força aérea que não era da mais equipada, mas tinham profissionais. A Força Aérea Argentina era de um profissionalismo ímpar. E aí o que aconteceu? Tá? Que a gente conhece um pouco a história das Falklands. Primeira baixa da Marinha Britânica foi o Sheffield. Foi o Destroyer Sheffield. Isso. O cara entrou lá com um Exocet, com um Skyhawk, foi um superetendard, um avião velho ele meteu o Exocet, pôs a pique. Depois dali, e aí vai a questão da imprensa, seguraram as notícias. Toda semana um navio inglês era posto a pique. Foi o Sheffield, foi o Ardent, foi o Antelope, foi o Atlantic Conveyor. Só que eles seguraram as informações. Chegou um momento que era o almirante Woodward. Ele chegou a falar para Margaret Thatcher: olha, perdemos muitas embarcações. O Atlantic Conveyor, por exemplo, ele transportava, era um navio de reposição. Ele tinha os helicópteros. Ele ardeu 2 dias e afundou. Aí eles falaram assim, o Woodward falou: olha, nós não vamos ter condições. E ela não tinha, porque tinham 2 submarinos, tinham 2 porta-aviões, o Hermes e o Invincible, e eles não tinham outro para mandar. Tá? Até na época eu lembro que eles pensavam que deu a notícia aí de que afundou um porta-aviões, mas não era, o Atlantic Conveyor, que inclusive era assim, era o Hermes, o Invincible, e aqui no meio ficava o Atlantic Conveyor, ele ficava no meio, protegido. A frota, e os caras conseguiram meter bala no Atlantic Conveyor. Só que a Margaret Thatcher falou: não, vocês vão ficar aí até o fim, porque vai. Eles queriam já voltar, por quê? Quando as Falklands foram dominadas, quando eles conseguiram desembarcar, porque o exército argentino era nosso tiro de guerra. Isso. Um monte de molecada sem preparo nenhum, em que os oficiais eram os oficiais tipo do tempo da ditadura deles lá, que mandavam matar todo mundo, e eu lembro até o caso do Tenente Astiz, que era considerado o demônio loiro, que eles chamavam lá. Ele era o principal torturador da escola de marinha. Hora que o exército inglês entrou, foi o primeiro a fugir e deixar o pessoal nas linhas de combate. Vagabundo. Pois é. É o que eu vejo aqui, por exemplo, hoje no Brasil. A Marinha brasileira tem excelentes profissionais. Tem, excelentes. Teve recente... Marinha, o Exército e mesmo então, mas o Exército já fica assim. A Força Aérea tem, mas o Exército nosso ainda é recruta. A Força Aérea não, são profissionais. A Marinha, os navios são profissionais. Recentemente faz 2 anos, num exercício de guerra das forças conjuntas, inclusive participou algumas da OTAN, um submarino brasileiro, um capitão submarino brasileiro, numa guerra simulada, conseguiu afundar um porta-aviões espanhol. Eu acho que houve em duas oportunidades nessa mesma exercício. Nós temos bons profissionais, mas o principal nosso, que é o Exército, você fala tanto do Exército, são todos recrutas. Nós temos uma ou outra divisão operacional. Porque nós estamos desmontando. O problema nosso é isso daí, quer dizer, um problema de natureza política nossa, de desmonte dessas estruturas. A gente começa a ver, que o senhor que gosta disso, eu também gosto muito disso, deve ter percebido. Quando a gente fala, por exemplo, a participação brasileira na Segunda Guerra, a FEB. Sim. A FEB, quando começou lá, até o pessoal fala, né, que o pessoal queria matar o povo, os brasileiros queriam matar os alemão na faca. E tiveram lá uns problemas lá, mas eles estavam junto com uma divisão americana, que se eu não me engano era a divisão de montanha americana. E ela era o 5º Exército, era o 5º Exército americano, que era o general Mark Clark. Isso. Aí eles foram aprendendo, foram ensinando a FEB.
Ao final, a FEB era uma unidade operacional. Ela foi considerada uma unidade operacional. Tomou o Monte Castelo, tomou o Monte Cassino, prendeu unidades alemãs. Chegou no Brasil, desmontaram a FEB. Não chegou no Brasil. Não chegou nem Não chegou no Brasil. A FEB foi desmontada ainda em alto mar. Pelo amor de Deus, gente. Por que motivo? Nós saímos daqui, quer dizer, recebemos o preparativo, vestimenta, alimentação, armamento, tudo americano, porque nós não tínhamos nada, e nem preparo. Tem a faca. O pessoal pegou o pessoal do cangaço. Fomos para lá, conseguimos realmente aquela vitória, que alguns atribuem até a Hitler a expressão, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Não acredito. A cobra fumou. Não acredito que seja o Adolf Hitler que tenha dito isso, mas alguém inventou, enfim, isso aí pegou. De forma que é por isso que o símbolo é uma cobra fumando, quer dizer, não é? Mas tivemos todas essa luta lá. Voltamos alegres, contentes, entusiasmados. Fomos lutar na Europa, derrubamos sistemas totalitários. Vamos voltar agora para a nossa pátria. Com um exército profissional. Isso. E um governo ditatorial. Nós fomos lá para acabar com os ditadores e voltamos para a nossa pátria com um ditador. Então, Getúlio, sabiamente, desmembrou, acabou com a FEB antes de entrar. Quer dizer, recebeu-os com aplausos, etc., e, historicamente, procurou o máximo possível relegar ao esquecimento. De uma atitude assim que eu tenho. Não, a atitude é óbvia, é a proteção dele mesmo. Mas mesmo, olha, assim, mas eu vejo alguns governantes, a gente vê assim, a gente sempre tem aquele pensamento que o governante, seja de onde for, a gente entende que não, ele é uma pessoa com uma capacidade militar não, intelectual, porque ele não chegou, né? Mas às vezes você vê umas ideias que mesmo assim, o Getúlio, né? Eu não sei se foi o Getúlio ou foram os generais que não queriam uma força, não sei, juro, eu não entendo. É uma fase da história brasileira que eu não entendo o que minhoca tinha na cabeça daquele povo. Eu percebo da seguinte forma, Getúlio, eu sou constitucionalista por São Paulo, etc., convicção e assim por diante. Mas que o Getúlio teve um governo e uma administração boa? Teve. A GV começou com o Getúlio Vargas. A gente tem que dar a primeira administração profissional foi com o Getúlio. Temos que dar a mão à palmatória, que o Getúlio teve momentos esplêndidos aí. Agora, mas por que o Getúlio fez tudo isso e tudo mais? Porque, naquela época, o percurso dos aviões, por exemplo, era pequeno. Então, os Estados Unidos, para sair com um avião dos Estados Unidos e ir até a Europa, direto não conseguia. Então, eles precisavam ter um ponto terrestre mais próximo. E esse ponto terrestre era Natal a Dakar, na África. Então, eles tinham necessidade de usar como ponto de base algumas cidades brasileiras, principalmente o Nordeste brasileiro. Agora, como entrar aqui? Então, aí foi o convencimento na base da troca. Vocês nos dão dinheiro e capacidade para construir a nossa primeira siderurgia, Volta Redonda. Volta Redonda foi fruto desse acordo. Negociação, porque o Getúlio pedia também para o Hitler. Não tem nem dúvida. Aqui tinha movimento integralista, tinha essas doideiras todas. Tinha todo esse processo, estávamos imersos nele, não há dúvida alguma. E se você retirar a faceta racista de Hitler e perceber, ele tinha realmente todo o apoio do povo alemão.
o ranço racista, são coisas diferentes. É uma coisa que não tem como tirar, tá? O pessoal, o povo alemão não sabia. Sabia o que acontecia, pelo amor de Deus. Era o pensamento de época. O pessoal não sabia. Mas acontece que a efusão de que eles eram superiores. Aquela ideia que foi criada. O Hitler, era aquela história. Se ele usasse a mente para o bem e não para o mal, ele seria uma maravilha, sem dúvida alguma. Agora, ele soube interpretar o que o povo queria. Ele era um intelectual de grandeza? Não, nunca foi. Era mediano, tinha alguma outra coisa. Mas era um bom estrategista. Estrategistas eram os corpos profissionais que ele tinha. Mas a propaganda era o Goebbels. Sim, aí que era um dos pais da propaganda, inclusive. O Hitler, que era muito bom, ele sabia se comunicar, ele sabia o que o povo queria e respondia com o que o povo queria. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso daí, porque isso tudo serve como exemplo para nós. Aí nós entramos numa segunda questão de grande importância, que não é só a segurança. A segurança é a primeira. Não tem Sem segurança você não existe. Não existe, exatamente. Aí tem a educação. O primeiro passo é segurar os cérebros, evitar que eles emigrem, e que é o que está acontecendo em massa nos dias de hoje. E aí, professor Luiz Antônio? Estou falando muito. Mas é bom. É bom, você dá um pouco de fôlego também, né? É bem preciso. Vem até bem a propósito, né? A gente estava, um pouco antes do programa entrar no ar, a gente falou um pouco aqui, trocamos impressões com alguma coisa. O senhor acaba de falar de educação. O Brasil precisa de um preparo para entender bem estratégia. Você podia estar incorporado, por exemplo, aos currículos, alguma coisa do gênero? É algo que se faz necessário? Eu acredito fundamental. Não necessariamente como estratégia, mas num sentido mais amplo, civismo. Sim, se nós não tivermos o espírito de equipe, nós não vamos para lugar algum. Então nós temos que ter conceito bem radicado de nação, de espírito de equipe, de atuação em conjunta em torno de um objetivo. Aí nós vemos lá tremulando uma bandeira. O que é aquela bandeira? A frase não é minha. Aquele é um pano tremulando. Nada mais do que isso. Mas, assim como todo pano, todo madeiro pode representar uma cruz. Será que tem algum sentido? Se eu não estou enganado, foi Coelho Neto que fez essa frase. Toda bandeira e todo madeiro é um pano. E aí nós vamos colocar uma situação. Eu tenho, né, assim, eu vou fazer um comparativo entre o povo americano. O senhor falou da cultura. O Brasil sofre muita influência da cultura americana, tá? Sim. Não sofre influência da cultura russa, da cultura chinesa. Até eu lembrei de uma coisa que eu ia colocar, eu coloco depois, o paradoxo que vive o Brasil. Que ele tem uma identidade cultural com os Estados Unidos, o modo de viver brasileiro é muito parecido com o americano, contudo hoje a parceria econômica é com a China. Então hoje nós vivemos esse paradoxo. A dependência, vamos dizer assim, tecnológica, não é tecnológica, econômica, a parceria econômica brasileira é chinesa. Nós temos grande superávit com a China. Com os Estados Unidos nós temos déficit. Então esse é um grande problema, a gente coloca depois. Eu só queria colocar essa questão da bandeira. Hoje eu defendo muito a bandeira, eu bato muito nessa questão de civismo. Você tem isso, o americano ele veste a cueca, me desculpem, da bandeira dele, ele fala, tô com a cueca americana, ele defende aquilo. O Brasil, se você colocar uma bandeira, a pessoa já pensa que é política, que é alguma coisa, ele não se orgulha da bandeira. E precisaríamos ter isso. E hoje nós vemos uma situação... isso é só através da educação. Educação. Eu tive educação moral e cívica
na escola. Toda sexta-feira, a gente ia, cantava o hino nacional, cantava o hino na bandeira, sabe? A gente via desfile de 7 de setembro, e isso não me fez mal nenhum. Ninguém ficou com ranço de pelo amor de Deus. militarismo, de ditadura. Não, isso não é ditadura. A maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, todos honram a bandeira. Chamavam de ufanismo, né? Chega nos dias cívicos deles, cada um vai na sua casa e põe uma bandeira. Cada um tem uma bandeira. E agora, hoje, nós vemos no Brasil, isso me entristece. Chegar no Brasil, ver uma passeata na Paulista, o pessoal levantar a bandeira americana. Não, desculpa, mas não é minha bandeira. Ou de Israel, né? Não é minha bandeira. A minha bandeira é brasileira. É brasileira. Sabe, eu acho que isso aí... Esse civismo a gente só vai com a educação mesmo, e voltar algumas coisas, e as pessoas, independente da ideologia que seja, o hino nacional é o hino nacional. Você hastear a bandeira, você colocar a mão no coração, não é uma questão se é de esquerda ou de direita, é uma questão de sociedade, é uma questão de cidadão. Mesmo porque os radicais, algumas pessoas que acham que você cantar hino, e que defendiam, por exemplo, aí coloco mais, eu não sou de direita nem de esquerda. Eu defendo algumas coisas de um e de outro e critico algumas coisas também. Claro. Mas é que eu sempre falo, as pessoas, não podemos isso é coisa da ditadura. Gente, o pessoal que era de esquerda, que fugiu para a União Soviética, lá eles cantam hino, eles têm um respeito pela ideologia deles. Sabe, eu não entendo, como eu falei, aqui existem algumas coisas que a gente não consegue entender. Que isso aí não quer dizer nem ser de esquerda nem ser de direita. Ambos devem defender essa situação. É o seu país. Então, o grande problema nosso é exatamente esse. Então, em termos hoje, as nossas universidades terem uma orientação específica. Elas se desvirtuaram dessa orientação. Então, e por que a universidade? A universidade forma os professores transmitem aquilo. E através do exemplo é que se reproduz. Então, o que essas nossas crianças hoje vão reproduzir? O sentido de disciplina em sala de aula. Elas vão reproduzir o sentimento de orgulho à sua pátria, à sua nação? Não. Está lá o hino nacional, o camarada está sentado de qualquer jeito, não se modifica. Tem alguma coisa demais? Não tem, mas basta aquela postura. Aquilo é o exemplo. É o exemplo que está informando. E é ele que tem que ser transmitido. Então, o professor precisa, no momento, por exemplo, que ele vai ser professor de história, ele valorizar a sua história. Tem erros, tem equívocos? Claro, como qualquer outros. Olha, isso daqui foi feito no passado, não deve ser feito novamente. Mas lá no passado estava dentro daquele contexto. Se estava dentro daquele contexto, é o homem certo. Vou dar um exemplo bem claro. Bandeirante, nós somos paulistas. Quem era o bandeirante? Bandeirante era o coitado pobre completamente, porque diferente do Nordeste, o Nordeste tem o litoral largo. Então, as lavouras já logo, de imediato, se plantou ali e se exportava. São Paulo não, nós encontramos a barreira da Serra do Mar. Então, o homem tinha que primeiro galgar a barreira. Chegava, acertou São Paulo. Ali, pobreza absoluta. Então, ou ele ficava na pobreza e morria como índio, não é? Ou ele reagia. E a reação tinha duas coisas possíveis. O ouro, a cata do ouro, ou aprisionar o índio. E o índio era considerado mercadoria. Então ele foi atrás das duas coisas. Mas aí ele está abusando. Ora, eu penso comigo, Baltazar Fernandes veio para Sorocaba, com seus familiares para fundar Sorocaba. Quantos membros da família dele? Vamos dizer, uns 30. Aí, qual o número de escravos? Esse nós sabemos. 400 escravos.
Ora, o Bandeirante tinha o arcabuz, tinha isso, tinha aquilo e tudo mais. Mas será que se os índios fossem tão maltratados e tão subjugados assim, eles não iam se revoltar e dar cabo no Baltazar? Houve reações indígenas, sim, dessa natureza. Mas não era bem por aí, o costume da época, o ambiente da época. Então não vamos considerar o Bandeirante como herói, mas também não vamos classificá-lo como bandido. Ele era um homem que soube enfrentar o contexto da sua época. O que nós estamos precisando hoje para o nosso Brasil? Um homem que saiba enfrentar o contexto da nossa época. E aí eu vou para um outro sorocabano, o Farnhagen, que eu usei um trecho de um livro dele escrito em 1848, memorial orgânico dele, quando ele diz, falam muito do Brasil. Um Brasil, um país riquíssimo. Tudo aqui é bonança. Não tem tempestades, não tem absolutamente nada, é rico em todos os sentidos. Mas não era assim quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Era, né? E o que fizemos? Porque onde está essa riqueza? Ela continua lá, escondida no solo, e está por aí. O Brasil continua sendo rico. Está faltando é o quê? Um posicionamento do homem brasileiro para transformar isso realmente nas riquezas que são. O senhor concorda que o Luiz, que repete muito isso, dizem que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega? Porque nós não queremos que ele chegue. Esse é o único problema. E veja, nós temos aí tudo junto, em conjunto. Você falou, somos muito parecidos com o americano, por isso que a nossa tendência é realmente ao lado americano. Mas, por outro lado, nós somos a grande nação em todo o mundo mestiça. Nós temos o branco de várias nacionalidades, nós temos o indígena, nós temos o negro, e todos convivemos com harmonia, porque não há... É um ou outro só que pode dizer, não, eu não tenho nenhum africano no meu sangue, eu não tenho nenhum indígena no meu sangue. Então nós somos a reunião, nós somos aquela visão profética do Dom Bosco com relação a Brasília. É aqui o centro de um grande império, onde terra de mel. Mas ele é parecido com os Estados Unidos até nisso. Porque os Estados Unidos também, ele é um povo extremamente miscigenado. Eu acho que até um pouco da identidade. Lá você tem a imigração italiana, você tem imigração chinesa, você tem imigração alemã. Lá você tem muitos negros, existe um racismo diferente do nosso. Lá, mas tem uma população de negro muito grande. Lá vamos dizer assim, amálgama. Exato. É por isso que eu falo. Agora eu fico sempre assim, caramba. Eles saíram eles também foram colonizados. Nós somos colonizados. Sim. Aonde está aí? Qual foi que é a grande questão? Eu tenho algumas ideias. Porque eles foram colonizados, um país também muito rico, nós somos colonizados, também um país muito rico, porque eles são o que são e nós não? Porque eles reagiram e nós não. Eles lutaram pela independência, nós compramos. Bom, e veja, alguns aspectos no nosso é melhor do que o deles, inclusive. Porque, por exemplo, a liberdade do escravo lá se deu através de uma guerra civil americana violenta, não é? Mas você vai verificar aqui entre nós, por exemplo, quantos negros ocuparam posições de destaque, por exemplo. Foram raríssimos. E ainda é. E ainda é. O americano já teve um negro presidente.
Então, mostra que a reação deles perante o próprio ambiente em que vive é diferenciada da nossa. Agora, não tem porquê isso. Porque, como você falou, a origem é a mesma. Aqui tem italiano, tem japonês, tem isso, tem aquilo. Então, nós temos que... Tem uma tese de algumas pessoas, que eu não sou especialista, logicamente, eu não posso chancelar ou reconhecer. Isso tem a ver com o nível de colonização que cada país é, porque há quem diga que o Brasil... Que o Brasil português. Foi essa... São portugueses que para cá teria vindo a escória. Escuta... Não, é na minha opinião. Não, sim. Não. É o que está retratando o que fala. É o que falo. Veja, é o que falam. Pois é, então, mas foi essa escória que deu esplendor ao reino português. Quando nós falamos em reino português, naquela época, era Portugal, Açores, Algarve, Guiné, Moçambique, parte da Índia, Brasil. Então, é essa escola que conquistou tudo isso. Então, não é por aí o cerne da questão. O português soube administrar. Fala, Dom João, professor de história, o rei Fujão, a turma cai na gargalhada. Está vendo? Filho da Maria doida. Escuta, mas mas se nós pensarmos, então parar para refletir, realmente ele fugiu. Mas foi o único que conseguiu sobreviver dos imperadores europeus, às hordas napoleônicas. Tirando o Reino Unido. Então, quer dizer, com isso daí, mostra que ele estava certo na postura dele. Ele não tinha condições naquele momento. Depois volta com tropas e há reação. O senhor ainda acha que a monarquia seria uma boa alternativa para a gente? Olha, depende do que tipo de monarquia nós estamos pensando. Eu pergunto porque eu lembro do plebiscito que aconteceu e eu lembro que o senhor foi defensor do parlamentarismo monárquico. Eu sou defensor de uma espécie de parlamentarismo democrático, constitucional e de um sufrágio censitário. Note bem, não universal. Só não sei dizer aí, e ainda não consegui chegar a um raciocínio específico, que censo adotar. A princípio seria dizer, o analfabeto não vota, acabou, não sabe votar, não vota. Mas daí eu penso e digo, não, mas aí também essa exclusão é meio negativa. Só quem tem determinado nível de renda, também não está certo, porque muitos trabalham só para o interesse deles e não para o interesse da nação. Que eu digo, nobreza, para mim, não é aquele que trabalha pelo interesse dos recursos econômicos. É aquele que trabalha sem interesse, para a nação, mas sem interesse. Então, eu começaria com a nossa Câmara de Vereadores, assalariado. Tudo serviço gracioso. Aí já é uma seleção natural, óbvia, certo? E o porquê do parlamentarismo? Porque eu acho impressionante você encontrar essa multiplicidade. Eu sei, olha, quantos partidos tem? Eu não sei. Cada dia aparece um novo. Eu também não sei. É ser 35, aí ser 37. Eu descobri mais um que surgiu. Falei, nossa, esse surgiu agora. Pois é. Então, quer dizer... Aprovaram o Partido da Maconha ou não? Não aprovaram, só falta isso. Agora, ia sair, porque ia sair. Acho que o princípio ideológico é bom. E ele tem uma ideologia, ele tem uma diretriz. Então, tem um princípio ideológico, vamos dizer, de direita, um princípio ideológico de esquerda. Devem conviver, porque tem coisas boas nos dois. No máximo, poderíamos ter um partido de centro.
mas tem uma ideia a ser defendida, não uma pessoa a ser defendida. O que nós temos hoje é donos de partido. Exatamente. Hoje em dia, o partido não luta, os partidos, esse é o problema dos políticos, eles não lutam por ideais, eles lutam pelos partidos. Pelos partidos. Pelas suas posições. Então, quando um se destaca, ele já rompe com o partido inicial e cria o dele. Então, aí eu digo, olha, a monarquia poderia ser, então, uma monarquia simbólica, sem dúvida alguma, como ocorre na Inglaterra. E a Inglaterra mantém o seu poderio através dos tempos. Perdeu muito, mas continua. Mas é que lá, lá, quando a gente fala parlamentarismo, vamos pensar Reino Unido. Você tem o primeiro-ministro, você tem lá o partido, se não me engano, é o Partido Trabalhista, é o Partido Conservador e um outro. São 2, 3 partidos. E, quando você tem uma questão de interesse nacional, todos convergem. Isso que é fundamental. Aqui no Brasil você tem 50. E os caras torcem pro Jacaré, ninguém torce pro Tarzan. Aqui deu pipa. E veja que aquele um é totalmente contrário a esse. Quando você vê, estão unidos. Não, eles estão unidos. Porque Estados Unidos, você tem lá o democrata, tem o republicano com algumas ideias, mas quando envolve alguma coisa envolvendo interesse nacional, aqui não, cada um por si. Aqui se defendem interesses, não se defendem ideais ou nação. Aí que está. Quer dizer, o que nós precisamos ter consciência do que é nação, do que é essa integração. Ela é fundamental. E, mesmo assim, nós conseguimos conservar esse território imenso graças aos portugueses que deram continuidade. A América Espanhola repartiu em inúmeras republiquetas, que está aí, não conseguiu manter. A região portuguesa e francesa e outras mais da África se estrelhaçaram, né? Você sabe que uma vez, quando eu fazia um mestrado, discussão que o pessoal sempre mete pau em Portugal. Os outros sempre são melhores, né? Eles tiveram os erros também. Eu acho que uma coisa do Reino Unido e do Portugal é que o Reino Unido, falando de colonização americana, ele sempre foi muito legalista. Portugal sempre também teve as suas mazelas aí, então acho que a gente herdou um pouco disso, tá? Aquele desrespeito à lei, a vontade. Lá a vontade do soberano inglês, desde 1315, lá do tempo lá da Carta dos Barões, foi bem restrita. Nos países aí na Europa, ibéricos aí já não foi tanto, os caras ainda faziam as suas besteiras. Mas, vamos lá, em um dos debates, foi dado um tema para ser estudado, que era um livro, um texto do, se não me engano, Francisco Buarque de Holanda, não lembro, parece que é o... Sérgio, o pai do Francisco. Aí era o azulejista e o pedreiro, o azulejista, alguma coisa assim. Era uma comparação entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. O espanhol foi colocado como um azulejista. Ele colocava que ele expandiu mais, ele entrou mais para o interior, né? Foi uma coisa assim. E a portuguesa foi uma colonização assim mais superficial, ele se manteve ali na parte litorânea. Na parte litorânea, né? E era uma crítica E aí eu me levantei, né? Assim, falei, ups, eu não concordo. Aí todo mundo, né? A professora, que era uma socióloga, né? Você ousa discutir com o autor? Eu falei, pensa o seguinte, vou voltar no tempo. Primeiro, aonde foi que Portugal desembarcou? A Espanha desembarcou primeiro? América Central. Começou lá. O Colombo entrou lá. Isso. Então, a primeira entrada, né, vamos dizer assim, a América Central é desse tamanho. O México é assim.
Então, para ele entrar mais para o meia, depois que ele veio aqui para baixo, depois de Tordesilhas, essas coisas, ele anda 100 quilômetros, dependendo se está no Panamá, já está do outro lado do mundo. O Brasil era desse tamanho, desde aquela época. Isso. Segundo, vamos voltar também à época. Como que eram os satélites lá em 1500, 1600? Tinha satélites para dizer onde é que estavam piratas, onde estavam essas coisas? O que o almirantado português tinha que fazer à época? Onde ele tinha que concentrar? Onde aconteceram as grandes invasões? Ele tinha que concentrar aqui, no litoral. Ele tinha que defender o litoral. Nós estamos falando de 1600. Tinha limite de pessoas, sabe? Tinha tudo. Exato. Então ele tinha que concentrar a defesa aqui. Era a decisão estratégica mais acertada. E só que as pessoas não pensam isso, as pessoas só pensam em criticar. Veja o seguinte, que é tão interessante esse detalhe que você colocou, porque há pouco, agora mesmo, eu me referi a Natal com a maior proximidade da África. Sim. Quer dizer, portanto, mais próximo de Portugal. Por que a nossa colonização não começou por ali também? A nossa colonização foi começar por São Vicente. Alguma coisa esquisita tem nisso tudo. O que de esquisito tem nisso tudo? Tem que São Vicente, bem naquele local, tinha um caminho indígena que percorria de São Vicente até o Oceano Pacífico, que é o chamado Peabiru. Ninguém até hoje sabe quem construiu isso daí. E ainda existem vestígios desse caminho. Mas tudo mais foi seguido nisso daí, para facilitar a penetração. E mais existia ainda, uma estratégia. Já existia o Tratado de Tordesilhas. O interesse, Portugal já garantia o Amazonas, que não interessava muito, porque não tinha notícias de ouro e pedras preciosas. Mas na bacia platina, até o próprio nome já diz, é prata. É plata. Então, por ali, o português poderia conseguir também penetrar em direção a... O português pode ter feito muita besteira, mas nesse caso não. Não. Nesse caso não. Vamos para a pergunta do milhão? Vamos lá. Vamos lá, tá certo. Eu sabia que a discussão ia ser num nível mais elevado, a gente já esperava por isso. Professor, o nome do projeto e do podcast é Bom Senso Brasil. E a gente aqui discute e projeta um Brasil a longo prazo. O que dá para ser feito, o que pode ser feito a longo prazo para que a gente comece a mudar a nossa realidade e alcance um estágio de desenvolvimento ou um patamar de justiça social, de igualdade, e mesmo na questão da estratégia de defesa, o que dá por onde a gente deve começar? Bom, eu creio que de tudo que nós discutimos, conversamos aqui, dialogamos, o primeiro grande detalhe é questão de segurança. Não, mas a saúde não é mais importante que a segurança? Claro, a saúde é importantíssima, mas só que não adianta nada a primeira coisa, eu ter saúde sem ter segurança. Professor, não sei se você vai concordar comigo. A primeira coisa, eu acharia liberdade, mas você não tem liberdade sem segurança. Perfeitamente. E mais ainda, a liberdade tem que ter limites. Sim. Senão você vira em libertinagem. Nós não podemos confundir as duas coisas. Então, primeiro, a questão de segurança. Investimento direto para que sejamos, pelo menos, fortes o suficiente para nos defendermos. Para nos defendermos. Certo? É dificílimo dar um salto. Mas você pode dar passos, começar. A partir da segurança, educação, para que as novas gerações já venham com uma característica diferenciada da nossa. Vamos introduzir nessa nova geração o conceito de nação, que nós já percebemos que nós não temos bem esse conceito de nação. O conceito de trabalhar juntos. Então, esses são os dois primeiros grandes passos a serem dados. Os demais são tudo decorrentes em função disso mesmo. Essa percepção de que isso é importante, eu falei no início, a neutralidade, se for possível, vamos nos manter neutros. Mas se não for possível,
Nós temos que perceber que nós não vivemos de forma solitária. Nós vivemos num contexto conjunto com as outras nações. Então, nós dependemos do Irã, dependemos. Embora nós vendemos mais para o Irã do que compramos do Irã. Mas fertilizantes vêm do Irã. Parte de petróleo, embora nós tenhamos petróleo, vem do Irã. Israel, adversário do Irã, nós precisamos deles, porque trazemos deles e adquirimos dele tecnologia, adquirimos fertilizantes químicos também de Israel. É minúsculo, é menor do que qualquer estado brasileiro. Mas tem uma potência e uma capacidade fantástica perto de nós. E que começou do zero. Exatamente. Começaram do zero. Eles foram, eu sempre coloco isso, Israel não foi ali uma reunião da ONU que nós vamos discutir esse Estado, como que ele vai ser, bases. Puxa vida, foi assim. O que nós vamos fazer com esses judeus? Joga ali. Foi assim que começou Israel. Voltou para a terra de onde eles vieram. Vão ali. Era aquilo que ninguém queria ter em casa. E eles fizeram o que fizeram. Eles são exemplo. Nisso aí não há o que eles cresceram, estou querendo falar de guerra, tudo, mas o que eles construíram como nação é de se invejar. É algo a ser estudado e ser seguido. Sem dúvida alguma. Como é que eles conseguiram se manter sem território, sem nada? E todo mundo jogando uma pedra. E todo mundo jogando uma pedra, onde fosse. Porque eles se diferenciavam. Isso é porque jogaram as pedras deles. Muito bem. Apenas devemos lembrar o seguinte, temos a faixa de Gaza, ainda lá com um grande problema. E o Donald Trump com... Mas ele vai fazer um resort. Exatamente. Vai uma Riviera. O resort do Caribe. Do Caribe na faixa de Gaza. Ele vai transformar aquilo numa Riviera. E o resort tem um cuidado, assim, tem que falar, tem que ter cuidado quando falar de resort, que resort hoje no Brasil é uma coisa assim meio complicada. Fala resort, o pessoal, opa, resort, mas banco. Eu acho que resort, banco. Está difícil. Eu acho que nós pensando nisso e nessas possibilidades, nós encerramos realmente o programa com chave de ouro. Olha, se deixar. Muito bem. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje proporcionou à audiência uma verdadeira aula de lucidez, de clarividência, de conhecimentos sobre questão de soberania, de defesa, de estratégia. Falamos, inclusive, de defesa, de soberania e de estratégia. Foi muito amplo, foi muito enriquecedor. Saberíamos que seria assim mesmo, quando convidamos o professor Adilson César, né? Professor, a gente quer agradecer muito a presença do senhor, o prazer de tê-lo conosco aqui nesse momento. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço e, se for possível, colaborar. Podem contar comigo para outras oportunidades. Pode dar certo que a gente vai ao lugar. E quero também agradecer a professora Doroteia, que está aqui, ficou ali de assistência. Fomos bem, professora? Foi tudo bem? Mas, por favor, levante e dê um tchauzinho para a câmera. Aqui. Pode levantar e dar um tchauzinho para a câmera. O respeito que nós temos por professor aqui é inigualável. Mas não é do lado dele? Quer ficar com a gente? Quer ficar com a gente? Não, quer ficar com a gente. Nós somos mais bonitos. Olha o prestígio, gente. É o moral que ele está me dando aqui. Eu escolhi o lado. Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu agradeço vocês. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. Bem, gente, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Até a próxima.